devocional do canal Bíblia Fácil com a Lorena Porto. Nesse devocional nós vamos falar um pouquinho sobre Betel e a escolha de Ló. Abraão e Ló, eles passam por uma situação muito tensa no Egito. Abraão, ele mente sobre sua esposa, ele tem medo de ser morto e de repente ele vê sua esposa Sarai sendo levada para outro homem. Algumas pessoas pensam que Sarai não se deitou com o faraó, mas se você ler a Bíblia ali com bastante cuidado, ela se deitou sim com o faraó. Com certeza não foi uma escolha dela, mas aconteceu de fato. Quando a mentira é descoberta, Abraão, ele é chamado pelo faraó, ele é advertido pelo rei e ele é expulso do Egito, com sua esposa e com todos os seus bens, inclusive aqueles que ele ganhou do próprio faraó. Abraão, ele tinha muitas riquezas, mas ele quase perde a sua vida e o seu casamento, principalmente porque ele não obedeceu a Deus, ele não permaneceu em Canaã quando deveria. Toda essa experiência, ela deve ter mexido com todas as pessoas ali que estavam junto com Abraão. E ele resolve voltar para o lugar onde ele tinha primeiro feito um altar. Ele tinha feito, na verdade, já 2 altares. E ele resolveu voltar para um lugar que ele já conhecia bem, que era Betel. Ele resolveu voltar para a sua comunhão anterior. Assim, Abraão leva toda a sua família para Betel e ele volta a invocar o nome do Senhor. Quando você passa por uma situação que você mesmo cometeu um erro tão grave, você começa a se sentir extremamente culpado. Não só pelas consequências que estão vindo para a sua vida, mas você se sente culpado também pelas consequências que estão indo para a vida das pessoas ao seu redor. Aquele seu erro, ele custa caro, não só para você, mas ele começa a custar caro para as pessoas que você mais ama. Com certeza ele olhava para Sara e ele via a dor no seu olhar. Nesse momento ele precisava voltar para Deus, ele precisava voltar para aquele altar que ele tinha feito. Mas Ló, ele não tinha um altar para onde voltar. Ló, ele nunca construiu um altar para si. Ló, ele sempre acompanhou Abraão, ele sempre se aproveitou da bênção que recaía sobre o tio. Ele não tinha uma bênção própria, uma promessa própria e nem mesmo um relacionamento próprio com Deus. Por isso, ele não tinha para onde voltar. Ele só era sendo levado pela correnteza, como muitos de nós hoje em dia. O grande erro de Ló, ele não foi ter escolhido aquele vale do Jordão que era tão rico e tão fértil. O erro de Ló foi achar que ele se afastando de Deus, das pessoas de Deus, ele continuaria tendo aquela bênção que ele tinha antes. Ló, ele era extremamente abençoado enquanto andou com Abraão, mas no momento que ele se afasta do tio, ele começa a se afastar de Deus também. Ele não tem a firmeza de se manter naquela religião que o tio seguia, que para ele parecia tão esquisito. Ele continuou indo para o vale e ele, aos poucos, foi se envolvendo com tudo o que estava acontecendo no vale. Ele foi se aproximando de Sodoma cada vez mais, até que ele não resistiu mais aos seus encantos e ele acabou se mudando para o centro da cidade. Ele acabou se deixando levar pelaquela iniquidade. Isso não aconteceu de uma hora para outra, isso foi acontecendo aos poucos. Ló, ele deixou Betel e o seu tio Abraão com muitos bens, ele era muito rico, mas ele era pobre em espírito, porque ele perdeu a salvação não no momento que ele foi sequestrado pelos reis ou quando Sodoma foi destruída, mas ele perdeu na hora que ele se desconectou da única ligação que ele tinha com o Deus verdadeiro. Abraão, ele continuou nas montanhas, aquelas montanhas que talvez já estivessem um tanto quanto desgastadas por causa do uso excessivo por causa do gado, mas ele preferiu permanecer ali, na região que Deus disse que seria a sua herança. Mesmo quando ele se muda para Hebrom, ele continua no território que Deus escolheu para ele. E essa escolha é que foi a marca da fé de Abraão. Ele preferiu ter prejuízos financeiros, abandonar uma parte da sua família, mas ficar com Deus acima de todas as coisas. Ele permaneceu na terra que os seus descendentes herdariam. Ele sabia que aquela terra não era legalmente dele,
porque ele nunca teria a posse, a propriedade exata da terra. Mas ele sabia que os seus herdeiros sim teriam aquela terra, mesmo que seu herdeiro não fosse Ló, mesmo que talvez o seu herdeiro não fosse Eleazar, nem mesmo o Ismael. Mas ele sabia que Deus cumpriria sua promessa. É aí que ele ganha a justificação. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-se a Ele, pois é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Esse devocional foi sobre Ló e a sua escolha em Betel. No blog você vai ter sempre novidades, sempre devocionais e vídeos sobre os patriarcas e sobre a história de Israel. Se inscreva e sempre receba as nossas novidades. Até a próxima!